Olá a todos do terceiro F, aqui são os exemplos de matemática. O conteúdo é estatística. Então, na questão 1, classifique cada gráfico a seguir pelo tipo. A gente vai ter gráfico de barra, barras duplas, pizza, linhas, dispersão. E tem um exemplo de cada tipo de gráfico, de alguns tipos, que existem outros. Então, o primeiro gráfico é o gráfico de pizza, porque ele tem o formato de pizza, certo? É um círculo com fatias, por isso que é chamado gráfico de pizza ou gráfico de setores. O segundo gráfico é chamado de gráfico de barras duplas, porque a gente vai ter barras, certo? Duas barras aqui nesse exemplo, uma barra amarela e uma barra verde, por isso barras duplas. Se for só um tipo de barra, certo? Uma barra de uma cor só, então a gente vai ter só o gráfico de barras. Se for mais de um tipo de barra também, é só chamar gráfico de barras. O gráfico de dispersão, a gente tem pequenos pontos espalhados pelo gráfico. Ó, nesse exemplo aqui é um exemplo relacionando a massa, que é o peso, e a altura de 30 alunos de uma turma de terceiro ano, em 2016. Então a gente tem o resultado de cada aluno separadamente. Tem o peso, tem a altura. Então aqui ó, tem um aluno aqui que pesa entre 40 e 50 quilos e está com 1,50 m e pouco. E daí por diante. Então esses pontinhos aqui representam um gráfico de dispersão, que os pontos estão dispersos, estão espalhados. O próximo é o gráfico de linhas duplas, que é esse aqui, ó. É um gráfico de linhas, é duplas porque tem duas linhas diferentes, certo? A linha ela vai se deslocando de acordo com, nesse caso aqui, de acordo com a idade. Pode ser de acordo com o tempo. Na questão 2, observe o gráfico de barras duplas que a gente tem aqui, certo? Por que é barras duplas? Porque tem duas barras, uma azul ou verde, né? Um azul meio esverdeado e amarela. Então, por isso barras duplas. Então, esse gráfico está falando da taxa de pobreza extrema no Brasil e suas grandes regiões no ano de 95 e no ano de 2008, comparando a porcentagem de pessoas em pobreza extrema nas regiões do Brasil, região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste e no Brasil inteiro. Aí na letra A quer saber qual é a porcentagem de nordestinos em pobreza extrema em 2008. Então é só a gente olhar aqui, ó. 2008 é a barra amarela. É só olhar para o Nordeste. No Nordeste a barra amarela, 24,9%. Qual a porcentagem de pessoas do Norte em pobreza extrema em 95? 95 é a barra azul. Quer saber do Norte. Certo? Norte. A barra azul no Norte, a porcentagem 22,8%. Quanto diminuiu na porcentagem de 95 para 2008 no Sul? O Sul está aqui, ó. Era 13,6%, caiu para 5,5%. Quer saber só quanto foi que diminuiu numericamente? Então é só diminuir. 13,6 menos 5,5 dá 8,1%. E qual região teve menor porcentagem de pobreza extrema em 95, que é a barra azul? É só olhar a barrinha azul, qual é a que apresenta o menor valor, qual é a que está mais baixa. No caso, ó, a gente vê que é essa aqui, ó, no Sudeste, que foi 11,7%. E aqui, conteúdo a gente tem de corpos redondos, não coloquei na lista de exercícios, só explicando
é o tronco de cone. A gente tem na primeira figura, ó, que está aqui, ó. A primeira figura é um cone. Foi feito um corte nesse cone, onde o corte é reto com a base. Eu retiro a parte de cima, que é um conezinho menor, e fico com a parte de baixo, que é essa, que está aqui, ó, que é chamada tronco de cone. Então, como é que é o tronco de cone? Ele é encurvado, certo? Ele vai de baixo para cima, ele vai ficando mais fino, vai diminuindo. E ele tem duas bases que são dois círculos diferentes, um maior e um menor. Então aqui é só para saber o que é o tronco de cone.